Tome cuidado ao dizer a palavra amém. Olá, pessoal. É sobre essa palavra que eu quero falar hoje. Amém. Porque o amém tem que ser dito com seriedade. A pessoa que vai dizer amém, ela tem que saber o que está falando. Ela não pode dizer amém à toa. Ela não pode dizer amém de forma inconsequente, sem pensar naquilo que foi dito antes para o qual ela vai dizer amém. Porque, infelizmente, hoje, muitas pessoas estão dizendo amém para coisas erradas. E isso é um erro. Erro que você nem eu podemos cometer mais em tempo algum. É hora de acabar com isso. Porque essa banalização do amém hoje está demais. Para muitas coisas que muitos pastores, bispos e apóstolos falam, as pessoas dizem amém. Sem pensar muito. A pessoa, o pastor acaba de falar alguma coisa e ela diz amém. Será que esse é o procedimento certo? Muitas das vezes não. Então, tanto para você como para comigo, é preciso estar conscientizado de que não podemos falar essa palavra à toa. Ela não pode sair de nossa boca, ela não pode ser pronunciada de forma inconsequente, de forma errada. Não, porque senão nós vamos estar, de certa forma, aprovando ou concordando com coisas erradas. E isso, em sentido espiritual, é algo muito grave. Quando alguém concorda dizendo amém com coisas erradas. As consequências disso são gravíssimas. Sim, as consequências disso são gravíssimas. Então, nós não podemos fazer isso mais. É preciso parar e pensar antes de falar amém. É preciso analisar o que foi dito rapidamente. Para que você não diga amém e depois sofra as consequências. Não. Não podemos cometer esse erro. Então, o que eu vou falar aqui é algo que vai servir para você, mas principalmente para mim também. Então, nós devemos aprender essa lição importante. Porque existem muitos textos nas Escrituras que terminam com essa palavra amém. Eu vou ler alguns deles aqui. E aí você vai ver que no texto que eu vou ler aqui, o amém foi colocado em sentido certo para que a aprovação e a concordância estivesse de acordo com aquilo que foi falado antes. E aí no final, ele escreve, o autor do texto, escreve a palavra amém. Mas escreve no sentido certo, para concordar com o que foi dito antes, para aprovar o que foi dito antes. É assim que tem que ser. Nós temos que conhecer isso. O significado dessa palavra amém é importante demais. Para que não possamos ficar falando isso aí várias vezes. Porque quando as pessoas, infelizmente, se reúnem dentro desses templos construídos pelas humanas e elas ouvem alguma palavra lá, pronunciada possivelmente por um pastor ou por qualquer outro irmão, às vezes elas dizem amém e nem sabem e não entendem às vezes o que foi dito. Mas dizem amém de forma que elas estão dizendo que estão aprovando e concordando com aquilo que foi dito. E isso tem um peso espiritual muito grande. Então é preciso entender isso, para não errarmos mais. Não se pode errar na vida em Cristo, naquilo que falamos. Principalmente nessa questão do amém. Porque quando falamos amém, estamos concordando e aprovando aquilo que foi dito. Então, às vezes a responsabilidade é nossa. Nós que dizemos amém. E isso já é muito banalizado hoje. Se você for aí numa dessas denominações,
lá você, por exemplo, no domingo à noite, onde tem culto, se você contar quantas vezes o amém foi dito por parte das pessoas que estão sentadas nos bancos, vai ser muito grande a quantidade. Talvez umas 10 ou 15 vezes por aí. Então, às vezes as pessoas falam isso e nem sabem com o que estão concordando ou aprovando. Então, isso pode ser um perigo espiritual gravíssimo que nós não podemos cometer. Então, eu quis falar sobre esse assunto aqui, porque eu tenho que ter responsabilidade daquilo que falo, naquilo em que eu concordo ou aprovo quando digo amém. Não posso dizer essas palavras de forma inconsequente, sem pensar, agir por impulso. Só porque uma palavra ali foi dita, não significa que eu tenho que concordar ou aprovar, dizendo amém. Não, não é assim que funciona. Não podemos dizer essa palavra assim várias vezes, seguidas, sem raciocinar no que foi dito. Porque podemos estar aprovando ou concordando com uma coisa errada. E aí é que está o grande erro, que nós não podemos cometer mais. Então, eu vou ler aqui alguns textos que falam exatamente sobre isso. Eu vou começar aqui com o texto do Evangelho segundo Mateus, onde o próprio Senhor Jesus disse a palavra amém. Então, esse texto está aqui no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 13. Então, eu vou ler aqui o texto. Está escrito assim: e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Quando o Senhor Jesus disse amém aqui, ele está concordando e aprovando tudo aquilo que ele falou anteriormente. Ele está aprovando em dizer que de Deus é o reino, o poder e a glória para sempre. Aí no final ele diz amém. Ele concorda com isso. Nós devemos concordar também, porque o poder, o reino e a glória para sempre pertencem a Deus, unicamente. Ele é o Todo-Poderoso, soberano. A Ele pertence tudo isso. E para essas palavras, nós temos que concordar e aprovar, dizendo amém sim. Então, o Senhor Jesus ensinou o sentido certo de dizermos a palavra amém, para concordarmos e aprovarmos algo que é certo segundo o próprio Senhor Jesus. Ele tinha consciência do que ele estava falando quando disse amém. Então, nós temos que ter consciência também daquilo que falamos quando dizemos amém, para não aprovarmos ou concordarmos com algo errado. Pelo contrário, quando você e eu dissermos amém, é para aprovarmos e concordarmos algo que é certo, segundo o próprio Deus, ou o próprio Jesus, aqui no caso. Então, devemos aprender isso. Quem aprende essa lição nunca mais vai errar quando pronunciar a palavra amém no sentido certo, de aprovação e concordância, com algo que deve ser aprovado e concordado mesmo. Temos que tomar o cuidado de dizer a palavra amém. O Senhor Jesus é que tomou esse cuidado, porque ele diz a palavra amém no sentido certo. É isso que devemos entender de uma vez por todas, para acabar com essa banalização de dizer amém, 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 amém para tudo. Não, pessoal, não pode ser assim. Então, nós devemos tomar cuidado em dizer a palavra amém, sim. Agora eu vou ler o próximo texto aqui, que está na Epístola de Paulo aos Romanos. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículo 36. Epístola de Paulo aos Romanos,
capítulo 11, versículos 36. Então, está escrito assim, ó. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, Paulo aqui, nessa epístola aos Romanos, ele fala a palavra amém. Aprovando e concordando com tudo que ele falou antes. Porque ele fala bem claramente, ó. Porque dele, se referindo a Deus, e por meio dele, se referindo a Deus, e para ele, se referindo a Deus, são todas as coisas. A ele, que é Deus, pois a glória eternamente. Amém. Esse é o sentido certo de se dizer a palavra amém. Paulo tinha consciência disso. Hoje, quem tem que ter consciência disso é você e eu, sem dúvida alguma. Porque nós devemos aprender isso. O sentido certo da palavra amém tem que ser utilizada da maneira correta e não de maneira errada. Isso significa o quê? Que nós não podemos dizer amém para coisas erradas, coisas sem sentido, coisas falsas, coisas mentirosas, enganosas. Não podemos dizer amém para raciocínios falazes, sofismas e nem mentiras alguma. Não podemos dizer amém para falsas doutrinas, ensinos de demônios e outras coisas erradas que, infelizmente, muitas pessoas hoje dizem amém. Esse é o grande erro, que não pode continuar em tempo algum. Não mesmo. Então, para que isso não aconteça mais, para que esse erro não aconteça mais, nós devemos tomar cuidado em dizer a palavra amém sim. Isso é algo muito sério. A seriedade dessa palavra nós temos que entender profundamente, para não dizermos amém à toa por aí, como muitos hoje infelizmente estão dizendo. Então, não podemos sofrer as consequências de dizermos amém para concordar ou aprovar coisas erradas, coisas que podem nos afetar a vida. Já parou para pensar nisso ou não? Então, é hora de fazer isso. Agora eu vou ler aqui o próximo texto que está na segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Deixa eu ver aqui. Capítulo 1, versículo 19 e 20. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Deixa eu achar aqui rapidinho. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 19 e 20. Então, nós vamos ver aqui quem é a palavra amém. Está se referindo a quem? Está se referindo ao próprio Senhor Jesus. Ele é a palavra amém. Eu vou até ler aqui um texto aqui que está no livro de Apocalipse, só para vocês entenderem um pouco aqui. Ó. Deixa eu ver aqui. Eu só tenho que achar aqui porque eu não tinha notado esse texto, mas ele é interessante e deve ser. Já que eu estou falando sobre a palavra amém, eu vou ler esse texto aqui. Ó. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Apocalipse de João, capítulo 3, versículo 14. Está escrito assim, ó. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então, o Senhor Jesus é o Amém. Sem dúvida alguma. Está bem claro o texto aqui, dizendo isso. Estas coisas diz o Amém. É o Senhor Jesus falando. Ele é a confirmação e a aprovação de Deus. Então, o Senhor Jesus é o Amém. Então, esse texto que eu vou ler aqui agora, na primeira epístola, na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo
1, versículo 19 e 20, vai falar claramente sobre isso, expressar isso, que o Senhor Jesus é o Amém. Então eu vou ler aqui, ó. Porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim e Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas sempre nele houve o sim, porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o Amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Então, por Jesus é o Amém, porque ele é o Amém, como eu li no texto de Apocalipse aqui. Então, o Amém é Jesus. Sem dúvida alguma, esse texto está esclarecendo isso para os irmãos da igreja de Corinto. Esse esclarecimento sobre Jesus ser o Amém tem que estar na sua mente, na minha mente também, todos os dias, para termos a consciência de que quando pronunciamos essa palavra Amém, estamos pronunciando Cristo Jesus, porque ele é o Amém. Então, é preciso sim tomar cuidado em pronunciar essa palavra no sentido certo. Sabendo que essa palavra é o próprio Jesus. Ele é o Amém. Então, esse texto confirma isso, pessoal. Essa confirmação é importantíssima sabermos disso. É importantíssimo sabermos disso hoje. Então, é preciso entender que o Amém não pode ser pronunciado de forma inconsequente, sem sentido algum. Ele tem que fazer sentido com aquilo que foi dito anteriormente, para que a aprovação e a concordância estejam de acordo com aquilo que foi dito anteriormente. No sentido certo, é claro. Então, isso nós devemos entender hoje. E agora eu vou ler aqui o próximo texto, que está na primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Está escrito assim, ó. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, essa palavra aqui que Pedro falou, quando ele disse amém no final, ele está aprovando e concordando com tudo que foi dito antes. Por isso, tudo que foi dito antes, nós devemos entender como algo certo para as nossas vidas hoje. Então, por isso ele disse a palavra amém. Porque ele está... porque quando essa epístola foi lida, nessa parte aqui, e foi lida a palavra amém, quem estava ouvindo a leitura da epístola entendeu na hora que aquela palavra que Pedro disse antes estava sendo aprovada, era uma palavra de aprovação e concordância por todos. Todos deveriam aprovar e concordar as palavras que foram ditas antes, porque no final delas existe a palavra amém. Então, isso é importante saber, entender isso hoje. Porque Pedro não escreveu essa palavra aqui à toa, de forma inconsequente. Não, ele escreveu porque aquilo que ele disse antes foi aprovado. Era algo que estava em concordância com a palavra amém no final. Então, isso é importante entender hoje. E agora eu vou ler aqui o último texto, que está na Epístola de Judas.
versículo 25. Epístola de Judas, versículo 25. Já escrito assim, ó. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Então, com essa palavra amém aqui, tudo que foi dito antes teve aprovação, teve concordância. Porque é a realidade. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso. Glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Então, ele fecha com essa palavra, porque ele está concordando com algo que é real, que é certo. A palavra aqui, amém, foi empregada no sentido certo. Então, é isso que nós devemos entender. Quando você ouvir alguém falar alguma coisa, analise o que ele está falando. Veja se aquilo é certo. Veja se aquela palavra é digna de você dizer amém ou não. Então, é preciso parar e pensar sobre essa questão, porque isso é sério demais. Então, quando você ou eu ouvimos alguma coisa, é preciso analisar bem, porque dependendo da palavra amém, podemos sofrer boas ou más consequências. E eu não quero sofrer más consequências por dizer amém sem sentido algum. Não, no calor da emoção. Não posso fazer isso em tempo algum. Nem você também pode. É errado. E nós não podemos pronunciar palavras erradas, principalmente amém. Então, eu espero que essa palavra possa edificar a igreja hoje. Porque, infelizmente, na maioria das vezes, quando essa palavra é pronunciada pela igreja. Então, é preciso aprender que não podemos cometer esse erro. Devemos dizer o amém, sim, em sentido certo, para que a aprovação e a concordância seja algo bom para você e para mim em todo o tempo. Então, essa é a palavra de hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém.